Muito bem, pessoal. Então, topografia é uma ciência muito ampla e também muito antiga, porque a origem mesmo da topografia, desde quando o faraó lá do Egito mandava medir uma área de plantação de arroz ali às margens do rio Nilo, o que na realidade eles estavam fazendo era um trabalho topográfico, com as técnicas, os equipamentos que existiam na época, mas era serviço topográfico. E a topografia veio evoluindo ao longo de milhares de anos. Mas, inicialmente, nós vamos entender o que é essa ciência, o que ela faz. Então, primeiramente, o que é topografia? A própria palavra já ela se autodefine, mas se a gente analisar o radical da palavra, ela é formada por dois radicais gregos, topos, que quer dizer lugar, e grafia, em grafem, ou grafia, aportuguesado, a gente passou a chamar de grafia, que quer dizer descrição gráfica. Então, assim, etimologicamente, você pode falar que topografia significa descrição de lugares. É a ciência que tem por objetivo realizar descrição gráfica detalhada, precisa de lugares, incluindo os contornos do lugar, para a gente fazer o que a gente chama de mapa, mas que na verdade o nome certo é planta. Para fazer a planta, então a gente precisa dos contornos, as dimensões, que a maioria das vezes é o que a gente quer saber. Você vai arrendar uma fazenda e precisa saber quantos hectares que essa área tem para pagar o arrendamento. Então a gente precisa da dimensão, tamanho, e o posicionamento exato da área. Esse posicionamento, atualmente, gente, com o Google Maps, com os Google Earth Pro, com os GPS, passou a ser muito importante esse posicionamento relativo, que nós vamos também detalhar o que é e fazer prática disso daí. Mesmo remotamente, eu vou explicar para vocês como fazer o mapeamento do local, geoposicionamento do lugar que você está. Então, a topografia trabalha com esse mundaréu de coisas. Faz medida de contorno, medida de ângulos, medida de tamanhos de lugares, posição relativa de pontos, com uma característica muito importante, excluindo a esfericidade da Terra. Isso aí faz uma diferença brutal, gente, porque quando você pergunta assim, o meu terreno tem 10 metros por 20 metros, qual a área do meu terreno? Então, seu terreno tem 10 por 20, já tem 200 metros quadrados. Só que isso você empregou uma fórmula de geometria plana. Para chegar nesse 200, você está pressupondo que a figura é plana, porque nós aprendemos essa fórmula em geometria plana. E, de fato, é assim que a topografia faz no mundo inteiro. Exclui a esfericidade da Terra. Só que a gente sabe que a Terra ela não é plana. A Terra ela é redondinha. E aí, quando a gente fala que tem 200 metros quadrados, se for uma área pequena, isso não dá diferença, mas dá uma diferencinha muito mínima. Mas se for uma área bem grande, dá uma diferença, porque aí, à medida que vai circulando, se a gente usar uma fórmula achando que é plana, mas é esférico, e a gente for andando sem fim, vai dando diferença, não vai? Aqui tem até uma figurinha para tentar explicar isso. A Terra é redonda, então se você pegar de um lado ao outro dos Estados Unidos para fazer um mapeamento, não pode ser um mapeamento topográfico. Por quê? Porque tem milhares de quilômetros, e isso vai arredondando, porque você está andando em cima de uma bola, que é a Terra. Quando você fizer a planta ou o mapa, você vai fazer plano. Para quê? Para você calcular a área usando geometria plana. E aí, quando você pegar uma figura redonda e projetar ela tipo num espelho, que ela ficar planinha, vai dar uma diferença na área. Então, se aqui der 1 milhão de hectares, aqui, redondinho, vai dar 1 milhão e pouquinho. Não é verdade? Vocês concordam com isso ou não? Alguém acha que vai ficar exatamente igual, mesmo sendo um é redondo e o outro projetou plano, os dois vão ficar iguais? Não, vão ficar um pouquinho diferente, né? E essa diferença, gente, ela existe. Por isso que eu já adianto para vocês. Não existe levantamento topográfico 100% certo. Nenhum escritório de topografia do mundo dá conta de fazer um trabalho 100% certo. Por quê? Porque ele vai usar técnicas topográficas, e a topografia pressupõe, exclui a esfericidade da Terra. E aí já vai dar uma diferencinha.
Só que o CREA e toda a legislação, todos os países do mundo regula isso. Qual que é a margem de erro que nós podemos cometer? No Brasil, essa margem é regulada por normas técnicas e, às vezes, até por lei. A lei do georreferenciamento define lá, o erro máximo é de 0,5 metro por ponto. Então, em função de tudo isso e de existir um limite de erro, a topografia também tem um limite de atuação, que é de no máximo 50 km de raio. Acima disso, os trabalhos ficam em cargo da geodésia, que usa outras técnicas e leva em conta a curvatura da Terra. Vocês vão encontrar uma NBR, que eu nem vou ler aqui, define o que é levantamento topográfico. Está bem definido aí, o que é levantamento topográfico. Depois vocês vão lá e ler com calma. Então, recapitulando e resumindo, o que é a topografia? É a ciência que tem por objetivo fazer o mapeamento, definir os contornos, o tamanho, a posição relativa de lugares, pequenas porções da Terra, desconsiderando a curvatura da Terra. E para que isso não ocasione um erro muito grande, a área que a gente mede ela é pequena, não pode ser uma área imensa. Qual que é o máximo de tamanho? É um raio de 50 quilômetros. Acima disso, a curvatura da Terra vai dando um erro. Se você andar mais do que 50 quilômetros medindo e depois fizer uma projeção plana, a diferença fica maior do que o que a lei permite. O CREA, as normas permitem. Agora pensa bem, gente, a Terra, o Brasil tem quase 4.000 quilômetros daqui a aqui. Em 4.000 você só pode medir 50. Então é um pedacinho muito pequeno. Mas quando a gente fala de agricultura, esse pedaço é enorme. Agora eu vou mostrar. Isso aí dá mais de 760 mil hectares. Então é uma área imensa. Para efeito prático no dia a dia do agronegócio, a topografia é plenamente suficiente. Agora, para quando se fala, vou fazer o mapa de Goiás, o mapa do Brasil, do mundo, aí você já precisa da geodésia. Então, a finalidade da topografia é isso, determinar a posição relativa, e essa posição relativa, a geolocalização, é feita normalmente pela latitude e a longitude, medir os contornos para fazer a planta, medir o tamanho para calcular a área, né? E alguma característica particular do terreno. Tem hora que você precisa de ir lá só para colocar um pivô. Então, precisa saber o desnível da água até no pivô para comprar a bomba. A topografia faz, aí já é altimetria. Projeção 2D e alguma imagem 3D, por exemplo, topografia com drone. Com drone é fácil você fazer uma projeção 3D, porque ele vai medindo plano e altimetria, planimetria com altimetria misturado, ele mede a latitude, a longitude e a altitude, ponto a ponto, e aí fica fácil fazer um mapa 3D. Então, gente, por tudo que a gente já falou, veja bem, a topografia, ela presta um trabalho auxiliar para diversos profissionais. No meio desses profissionais, estamos nós, técnicos de agropecuária, para fazer vários tipos de trabalho, os agrônomos para fazer os mesmos trabalhos. A hora que você quer simplesmente calcular o tamanho de uma lavoura para você comprar o calcário e o adubo, é topografia. Um projeto, você vai fazer um projeto que é um financiamento agrícola. A engenharia civil, ela precisa só da parte, digamos assim, altimétrica. Você vai fazer uma casinha de 70 metros em meio lote, mas o pedreiro não vai lá com a mangueira de água e não faz um nivelamento do alicerce, ele não nivela para o alicerce da casa ficar nivelado. Isso é um trabalho topográfico. Um pedreiro, quando ele pega uma mangueira d'água, ele vai lá e nivela uma casinha, por menor que seja, ele está fazendo um trabalho topográfico de alta precisão, gente. Trabalho altimétrico, nivelamento de área. O engenheiro de estrada, para fazer uma estrada, precisa de cortar um lugar, aterrar outro, né? A curva, a subida da estrada não pode ficar muito íngreme, senão o caminhão não sobe. É serviço topográfico. Um engenheiro florestal quer fazer um mapeamento das árvores para fazer um manejo do corte, é serviço topográfico. Cartógrafo, quando faz mapeamentos, tem uma série de profissionais, quase todos os engenheiros ambientais, civis, agrônomos, usa topografia. Então, ela se faz presente desde um serviço de nivelamento com mangueira até um sensoriamento remoto, aerofotogrametria com drone.
que são os trabalhos muito mais sofisticados, né? Então, veja bem, gente, a topografia, como eu comentei no começo da nossa conversa, começou milhares de anos atrás. Então, isso aqui é um mapinha da região da Babilônia, feita numa pedrinha de argila que eu peguei na internet. Aqui é a fonte de onde eu copiei a figura, mas o site mesmo, que isso aqui é trabalho de paleontologia, de arqueologia, e achar essa pedra. Isso aqui é a área do IF, que tem para baixo da estrada, descendo lá para Bolvino. Aí tem uma área lá que tem uns eucaliptos. Isso aqui foi um levantamento plano altimétrico que eu fiz, uma ortofoto de um levantamento plano altimétrico que eu fiz com drone. E foi eu mesmo que fiz esse trabalho. Aqui tem 4.500 ou 5.000 anos de evolução, porque ninguém sabe exatamente quando que isso aqui foi feito. Quando a gente faz uma ortofoto com drone, o drone voou para todo lado aqui. Só que o que eu queria era esse pedacinho que está dentro cercado. Então, aí o que eu vou usar no meu trabalho topográfico? Eu vou precisar de um software que me permita traçar esses contornos e calcular essa área. Porque veja bem, gente, essa área já não dá para falar que ela tem 1.000 metros quadrados ou 1 milhão de metros quadrados, porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, e cada lado é de um tamanho. E aí eu já não tenho uma fórmula para fazer. Se fosse só 4 lados, fosse 100 por 500, eu falava, não, eu multiplicava 500 vezes 100 e falava, não, essa área tem 50.000 metros quadrados. Mas aqui tem 5 lados, e eles são todos de tamanho diferente. Aí eu já preciso de outros cálculos de geometria plana. Mas como que eu vou saber o tamanho dos lados? Aí eu empreguei, eu podia ter pegado uma trena e um teodolito e medido os ângulos e medido as distâncias. Ou podia ter pegado uma estação total e ter medido também com a estação, não precisa de trena e nem de teodolito. Ela já mede a distância, ela já mede o ângulo. Ou senão podia ter pegado um GPS, percorrido a área com o GPS. O que o GPS faria? Ele ia pegar a latitude e a longitude, ou a coordenada UTM, ou a coordenada desse lugar, outra coordenada desse lugar, outra desse e outra desse. Com essas coordenadas e usando fórmulas matemáticas, eu calcularia também a área e poderia fazer o mapa ligando os pontos. Mas eu sentei na sombra, liguei um drone, enquanto ele voava ali, eu só esperei e depois joguei isso aqui num programa e fiz o desenho e calculei a área. Então tem várias técnicas topográficas, vários equipamentos, vai depender da precisão que eu preciso, o preço, os aparelhos que eu disponho, quanto eu estou disposto a investir. Mas eu tenho várias maneiras de fazer esse trabalho. Tudo isso aí é topografia. Aqui tem uma um pequeno percurso que a topografia passou durante a evolução. Mais antigamente, um pouco, quando eu comecei a trabalhar com topografia, não existia esses aparelhos de medir distância. Só existia o teodolito que media ângulo e a trena que media distância. Era assim que a gente trabalhava. Toda fazenda, toda área que ia medir, eu pegava o teodolito, media os ângulos da área. O ângulo, gente, é o afastamento de um lado para o outro. Eu preciso saber quantos graus. Por exemplo, se fosse quadradinho, era tudo 90 graus. Mas aqui não é um quadrado, é tudo cheio de bico. Pegava um teodolito e media o ângulo entre as cercas, sempre de 2 em 2. Media esse ângulo aqui, depois media esse, depois esse, depois esse, depois aquele. Pegava a trena e media todos os lados. Isso é barato, dá muito trabalho, não é difícil, é trabalhoso. Então, topografia com teodolito e trena é trabalhoso, porque você tem que passar o dia inteirinho puxando trena no sol quente, medindo ângulos, pegar uma bússola, medir a inclinação do norte. É a técnica que ainda usa. Muita gente ainda tem esses aparelhos, mas dá mais trabalho. Com o drone é muito mais fácil. Com a estação total é mais fácil, com o GPS é mais fácil. Qual que é o mais fácil de todos? Ir lá no Google Earth e fazer esse contorninho aqui,
só o desenho já calcula para você. Mas a precisão não é tão boa quanto medir com a estação total, por exemplo. Então, no meio do caminho, apareceram os distanciômetros aí, há uns 20, uns 30 anos atrás, inventaram um aparelho que mandava uma onda de raio infravermelho, e essa onda batia num espelho, voltava e calculava a distância. É a mesma lógica que as estações totais usam hoje em dia, só que o raio das estações é um raio laser. A trena que a gente compra na internet por R$1.000, a laser. Então, esses aparelhos, gente, eles revolucionaram a topografia há uns 30 anos atrás. E o computador era desse jeito aqui, era um computador grandão, com um monitor que parecia uma TV antiga. Caro, isso aqui era tudo caríssimo. Poucas pessoas tinham condição de comprar. Hoje em dia, como é que está o panorama da topografia? Gente, vocês são felizes demais. Às vezes a gente não para pensar, mas hoje a gente é feliz e às vezes não pensa. Então, hoje a gente tem à nossa disposição um arsenal de coisas. Uns que voa, vai sozinho. Dependendo da precisão que você precisa, trabalho, dependendo do dinheiro que você quiser investir, aí você passa a ter vários tipos de equipamentos, com vários níveis de investimento, com vários níveis de precisão diferentes. Mas o fato é que hoje a topografia tem um arsenal disponível para a gente trabalhar. Para o futuro, eu acho que o que vai evoluir mais, na minha opinião, vai ser essa tecnologia de drones, porque os drones eles estão ficando baratos e cada vez mais sofisticados, a gente usa isso para mais serviços, com mais precisão. Bom, gente, a primeira parte da nossa disciplina era isso, era você situar a topografia dentro do nosso curso. Entenderam até aqui? Compreenderam esses conceitos iniciais? Tudo tranquilo aí? Até então tá tranquilo, professor. Então, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E Fácil, o saber a seu favor. Grande abraço, fiquem com Deus.